Por incrível que pareça, e para mim é surpresa, que foi um insight que eu tive agora te ouvindo, a estatística, então, ou esse processo também é um belo convite de autoconhecimento. Porque se você não sabe quais são as suas preferências, se você tem só um comportamento de manada, né, faz o que todo mundo faz, vai nos restaurantes que as pessoas vão, vai viajar para os lugares onde as pessoas vão, tá lendo ou assistindo as séries que os outros estão assistindo, e não necessariamente porque você gosta, então a chance que você tem de encontrar pessoas que não tem tanta afinidade, que você não tem tanta afinidade, eu não tenho tanta essa, posso dizer, a correlação, também é grande. Né? Então, o fato é uma coisa super científica e super numérica aí, né, que a gente está falando, mas tem um processo de se conhecer para também você começar a expor as suas preferências que faz toda a diferença. Eu acho interessante essa abordagem, porque a gente é normal hoje a gente falar economia como uma ciência de números somente. Eu gosto muito de sempre voltar à ideia de economia moderna, ela tem o nascimento da filosofia. E uma das preocupações da filosofia é pensar na questão da qualidade de vida do homem. Né? O que eu estou fazendo aqui? E a economia tem um pouco disso. Né? Então, quando a gente fala que as pessoas, o consumidor, ele tem o poder ou não de fazer a compra, ele tem a decisão de fazer ou não a compra, é exatamente isso. Eu vou comprar por quê? Eu quero isso por quê? É que no meio do caminho, essa questão, esse link com a filosofia, ela ficou jogada, né? Mas e não só a questão do amor, né? Que você tem que se conhecer, né? Porque o convite daquilo que você consome, né? É exatamente isso. Eu vou comprar, por que eu estou comprando isso? Isso vai me maximizar, né? Mas isso é um aspecto mais filosófico, né? Que se perdeu. E não só na questão do amor, porque na verdade a gente tem que pensar nisso como um todo, né? Que nem mas aí vai fugir um pouco do papo, mas a ideia é exatamente essa, né? O convite a gente se conhecer, porque quando a gente vai olhar para as coisas que estão à nossa frente, falar, o que eu tenho a ver com isso? Esse tapa na cara da filosofia, muita gente coloca debaixo do tapete, mas aí é um outro problema. Tem a dica aí, se nem se as opções que estão surgindo, se as coisas que todos os aplicativos têm oferecido para você como sugestão não estão funcionando muito, quer dizer que tem alguma coisa, é um convite para você olhar para dentro, né? Porque tem alguma coisa que nem você se deu conta de que mudou, né? Talvez nem seja errado, mas talvez tenha mudado. E daí também me leva a outra coisa que a gente estava conversando outro dia, do ponto da ineficiência que esses modelos estatísticos têm em relação a relacionamento. Essa mudança que não necessariamente é prevista. Então, aí a minha preocupação é que essa conversa pode virar meio que história da ciência. Porque quando a gente pensa nessa ideia da economia e de racionalidade, ele é um mundo muito linear, é um mundo muito newtoniano, né? Você faz uma força e uma força contrária de mesma intensidade vai acontecer, né? Então, se você tem a sua função de utilidade bem definida, você sabe o que você quer, então automaticamente você pode encontrar isso no mercado, né? Seja lá de bens ou pessoas, enfim. Mas o que acontece? A natureza, aquela coisa, adoro essa frase, né? Você faz planos e Deus dá risada. Tem um pequeno problema, né? As coisas são aleatórias. E quando a gente olha para esses processos aleatórios, tem uma coisa muito interessante que é a questão do caos, né? Que dentro da teoria do caos, você não existe aleatoriedade. Você existe uma forma de ordem. Uma maneira de organizar a informação que é diferente. Então, e isso acho que tem muita questão do amor, vou falar até um pouco filosoficamente, né? Porque quando a gente tenta metrificar tudo, parametrizar tudo,
a gente acaba perdendo um pouco o que torna a gente humano. A gente é mais biológico do que mecânico. Então, você quer entender o que é um ser humano, que tudo da sociedade, é muito mais interessante você observar um caminho, um trajeto do rio, do que uma engrenagem de uma máquina. Então, por exemplo, que a gente fala, aquela coisa, né? Eu amo ele, mas eu odeio. Então, esses relacionamentos que as pessoas, quem tá de fora, olha, vocês estão loucos, vocês estão juntos por quê? Porque dentro da teoria do caos tem uma coisa chamada atrator estranho. Né? É uma dinâmica meio maluca de que dois pontos fazem atração que, na verdade, não deveria ter. E isso é um pouco do caos. Né? Então, que é uma outra maneira de enxergar, porque todo o processo humano está muito parecido mais com o caos do que um processo mecânico. Os modelos estatísticos, pelo até onde eu sei, eu estudei isso um pouco para tentar escrever a minha tese, é muito difícil você transformar uma modelagem de caos para qualquer processo social, porque você não tem informação suficiente. Então, o que eu posso dizer até o momento, olha, existe uma outra rota de olhar essa questão, de modelar, que é modelar pelo caos. Porque quando você vai muito para a linearidade, na minha opinião, você acaba perdendo um pouco essa questão do que é natural, do que é orgânico, melhor dizendo, o que é orgânico. Porque o que adianta você falar, então, aquela pessoa lê o mesmo livro que eu? Não significa que aquela pessoa vai se dar bem comigo? Tem uma frase estatística que fala o seguinte: correlação não é causalidade. Então, não é pelo fato que a pessoa lê o mesmo livro que você tem tudo a ver. Nossa mente consciente, ela não entende o que é caos. A gente está muito mais seguro em entender essas correlações lineares. Mas ele lê a mesma coisa que eu, por que não dá certo? Mas, na verdade, isso a gente tentar se esconder de que, na verdade, existe uma parte que é uma ordem que a gente não vai conseguir entender por hora, né? Aquela coisa de um bater de asa de borboleta na China vai causar um furacão nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, também tem o componente de que é a nossa necessidade, da nossa natureza mamífera mesmo, né? De conexão, de fazer vínculos. E essa conversa me lembrou, até estava procurando o nome do filme, e lembrou o filme Ela, que todo mundo questionou e teve críticas pra caramba, e algumas pessoas amaram, e me chamou muita atenção que a nossa necessidade de vínculo é tamanha que esse cara se apaixona por um robô. Ai, maravilhoso. Né? Ele se apaixona por um robô porque o robô sabe o que ele gosta, sabe das coisas que ele gosta e vai fazendo e vai interagindo com ele de uma maneira que nem ele esperava algumas vezes. Só que, na verdade, é uma super programação que, conforme ele ia interagir, quanto mais ele interagia com o robô, mais o robô sabia dele e conseguia prever os comportamentos dele. Então, é quase paradoxal ficar pensando nisso, né? Porque embora a gente perde, se a gente mecaniza muito e tenta enquadrar tudo no modelo, a gente perde o orgânico, que é o humano, mas também tem outras questões que são questões da filosofia mesmo, né? Que é essa coisa, essa nossa necessidade de pertencer, de vincular, né, com as pessoas, que também geram isso. Então, para mim, eu não tinha nem pensado nisso quando a gente conversou de fazer essa conversa aqui. Mas esse filme, para mim, é muito marcante e eu imagino que tenha bastante a ver com isso que você está falando, do algoritmo e de mapear as preferências e o comportamento. Por que as pessoas preferem A a B, o economista não vai falar nada. Ele só vai falar, se você preferir A a B, se você tem o dinheiro a mais, você vai comprar mais A do que B. A gente, como economista, se pretende a responder isso, né? Mas tem toda essa preocupação, porque o que acontece? Vira problema até de política pública, né?
Aqui no Japão, é um caso, acho que é notório, que a quantidade de nascimentos tem diminuído, assim como de casamentos. As pessoas estão de saco cheio, as pessoas não querem se envolver em relacionamento, mas fica todo mundo em casa querendo alguém para se relacionar. E o engraçado é que aqui acho que é um dos maiores mercados de robôs. Né? As pessoas, eu tava vendo no jornal, um cara pagou acho que em torno de $20 mil num robô, e o cara casou com o robô, levou o robô no templo, vestiu o kimono na robô, para essa questão de vínculo. A gente, e é isso, a gente, ainda mais em coisas incertas, em contextos de incerteza, a única coisa que separa a gente e mostra que a nossa humanidade, que todos nós somos humanos e todos nós somos frágeis. A gente criou todo o desenvolvimento intelectual e técnico do Ocidente, ele é baseado no newtonismo, né? A coisa de ser linear, dessa engrenagem, tudo isso tem um lado positivo. Mas a gente não pode, né, que nem essa angústia que, de certa forma, a gente vive hoje, a gente se afastou demais dessa coisa orgânica. Porque o ser humano é isso, aquela coisa... Olha só o que é a teoria do caos. Imagina que você acordou, você foi dormir um dia, a famosa frase, você foi dormir de calça jeans. Como que vai ser seu dia no dia seguinte? Você vai sair assustando o cachorro, você não vai falar bom dia pro porteiro, então isso vai começar a levar um encadeamento de coisas que nenhum modelo vai captar. Né? E essa parte de a gente levar os aspectos orgânicos, né, das interações é extremamente importante, né? Mas o difícil eu tenho quase que certeza que na prática ninguém consegue fazer isso, ninguém consegue modelar isso. Eu vou dar um exemplo. Um processo caótico que todo mundo tenta, né? A história do caos ela é muito interessante. Quando os aliados foram fazer a invasão da Normandia, os Estados Unidos gastou uma grana tremenda para fazer estimação do clima. Por quê, né? Porque os navios de guerra, os aviões e tudo mais, então você precisava ter um clima perfeito. E o que os cientistas na época do MIT descobriram, falaram, são 3 equações, né, que são as equações de Lorentz. São 3 equações. A equação para prever o clima são 3 equações, mas elas não têm solução porque são equações caóticas. Então, quando a gente olha o clima, é a mesma coisa, são poucas coisas assim que faz a gente se apaixonar ou não, mas aonde está? Uma coisinha do nada muda. E eu acho que a maneira que essa linearidade, essa tecnicidade, essa mecanização que a estatística traz, que é super interessante, que é super rico, mas eu acho que o maior risco é esquecer do orgânico.